Não sei se vocês se deram conta, mas o retorno de Felipão ao Grêmio é algo muito grande. Eu tava aqui pensando, né? A grandeza do Grêmio é algo assustador. Se a gente pegar, por exemplo, o Inter como parâmetro, que é um clube da mesma grandeza, da mesma cidade e tudo mais, né? Eu acho que é um belo parâmetro para a gente comparar. Cara, quem é o maior ídolo do Inter? Se a gente for parar para pensar assim, eu não sei, não sou colorado, mas eu suponho que a discussão esteja ali entre D'Alessandro, Fernandão e Falcão, vamos supor. Pega o tamanho desses caras, assim, né, no próprio clube eu tô falando, o tamanho deles no clube. Seria uma comparação legal de fazer com qualquer um dos três. Escolhe aí, D'Alessandro, Fernandão ou Falcão. Escolhe qualquer um dos três. Tá, esse aqui é o maior ídolo do Inter. Beleza. Seria uma comparação legal de fazer com o Danley. Tá, mas quem é maior dentro do clube? Quem é que conquistou mais? Quem é que tem uma idolatria maior? Talvez seja bem parelho, né? Darley versus Fernandão, Darley versus D'Alessandro, Darley versus Falcão, né? O que representaram para os clubes, eu acho que são do mesmo tamanho. Só que o maior da história do Grêmio é Renato Portaluppi, cara. Tá numa prateleira acima que não tem ninguém no Inter. E não é só no Inter que eu tô falando deles, porque é a comparação aqui da aldeia, né? Mas é difícil ter algum clube brasileiro e até do mundo um ídolo desse tamanho. Um cara que conquistou Libertadores jogando e treinando. Um cara que tem uma estátua, um cara que tem uma história no Grêmio ali de interromper um jejum enquanto treinador, 2 canecos importantes, fez os 2 gols no Mundial lá enquanto jogava. Então, assim, um cara do tamanho do Renato é muito difícil. A gente pode, talvez, pescar um Zico pro Flamengo. Obviamente, o Pelé, né, pro Santos, eu acho que mais pelo tamanho até mundial que o Pelé tem. É óbvio que não tem como considerar essa idolatria dos santistas, mas, assim, a coisa do Grêmio com o Renato, assim, é um patamar visto em poucos times do Brasil e do mundo, né? Então, tu já começa a olhar assim, poxa, o Grêmio tem um negócio aqui que não é todo mundo que tem, né? Esse negócio chamado Renato, essa coisa, esse acontecimento chamado Renato, que para muitos clubes o maior ídolo tá em prateleiras abaixo, né? Tipo assim, o Darley, cara, é um ídolo gigantesco da história do Grêmio, mas tá numa prateleira abaixo, né? Porque a prateleira do Renato é muito difícil. E o Darley tá numa prateleira do mesmo nível dos maiores ídolos de muitos clubes brasileiros e talvez do mundo, né? Como eu dei o exemplo aqui do nosso rival. Esse é um exemplo, né? Tô falando aqui do maior ídolo do Grêmio. Outro exemplo, qual foi o maior jogador da história do Rio Grande do Sul em talento? É Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, aí talvez o Falcão seja o segundo, né? Que ele é catarinense, mas ele é lançado aqui no Inter, no Rio Grande do Sul. Então, assim, tudo bem, a gente tem uma mágoa com o Ronaldinho, pelo menos grande parte dos gremistas, eu me incluo nessa grande parte, assim, aí é uma questão da conduta dele, do irmão dele, né, empresário dele e tal. Mas, assim, tô falando de um maior talento revelado, que a gente chegou a ver em campo, a gente chegou a ganhar grenais graças a isso, a gente chegou a vibrar, né, com esse talento. Quem era? É o Ronaldinho, cara. Não tem ninguém nem perto dele na história do Rio Grande do Sul. E tem essa mágoa, tem essa coisa mal resolvida com a nossa geração, mas daqui a 200 anos, né, as gerações que nem viram Ronaldinho, nem conviveram com a figura dele, vão só olhar assim, maior talento do Rio Grande do Sul, Ronaldinho Gaúcho, lançado no Grêmio, né? Maior figura futebolística do Rio Grande do Sul, Renato Portaluppi, do Grêmio. Hinos, aí já é mais subjetivo, mas quem é no Brasil que tem um hino composto por Lupicínio Rodrigues, um dos maiores gênios da música brasileira, né? Um hino maravilhoso, que tem uma história, um contexto maravilhoso, mas que, né, é de Lupicínio Rodrigues. Então a história do Grêmio é de uma riqueza, cara, absurda, de figuras, de grandiosidades absurdas, né? Até assim, ó, das pouquíssimas coisas que o Grêmio fica talvez atrás do Inter, assim, ou, né, deixa um pouco a desejar, o Grêmio caiu para a segunda divisão antes do Inter e principalmente tem mais quedas que o Inter, né? Cara, até nisso
Até nisso a gente conseguiu fazer desse limão uma limonada. Porque se tu perguntar para qualquer pessoa qual é a maior façanha do futebol gaúcho, é a Batalha dos Aflitos, de Mano Menezes, diga-se de passagem. É a maior façanha, saiu em jornais da Espanha, da Inglaterra na época, foi um negócio absurdo. Inclusive nos jornais da Espanha eles falavam ex-clube de Ronaldinho Gaúcho, aquela coisa toda, né? Foi absurdo, foi histórico, foi épico. Aí eu vi Colorado dizendo, pros gremistas tudo é épico. Se eles tivessem empatado 3-3 com o Nacional, como a gente empatou, eles estariam dizendo que era imortalidade. Não, cara, quem fala isso é porque não está acostumado a fatos realmente épicos. Quando o Grêmio empatou com o São Raimundo nos acréscimos, ninguém disse que era épico. Todo mundo ficou envergonhado, cobrando o Gustavo Quinteiros e com raiva do time, né? Tomar 3 gols no primeiro tempo em casa desse atual Nacional, o nome disso é fiasco. O nome disso é fiasco. Buscar o empate depois, isso se chama contenção de danos, amenizar o fiasco, né? Ou evitar um grande fiasco, que seria a derrota por 3-0. Né? Agora, a Batalha dos Aflitos, olha aquele roteiro, não existe, cara. Talvez uma façanha tão épica quanto essa na história do futebol brasileiro. Né? Isso que o Grêmio tem façanhas históricas de Libertadores, batalhas e viradas e Copa do Brasil e não sei o que. O Grêmio tem muitas façanhas, o próprio Inter, né, em grau menor, em número menor, tem lá as suas também, de grandes conquistas e tal. Agora, como a Batalha dos Aflitos, não tem. Então, assim, é o maior jogador da história do estado, a maior figura do futebol gaúcho, né, e maior ídolo aqui na aldeia é o Renato. Por onde a gente olha, sabe, cara, a grandiosidade do Grêmio espanta. E aqui eu não tô chamando o Inter de menor ou pequeno, ou que, tem uns ídolozinhos fracos, tem façanhas fracas. Não, o Inter tem ídolos importantes, respeitáveis, façanhas também dignas de grandezas e tal. Só que o Grêmio parece que invariavelmente escala um degrau a mais do que a média. Não só do que o Inter, do que a média brasileira, do que a média mundial. É um ídolo do tamanho do Renato que né, ultrapassa barreiras, entra por uma loucura. É um talento como o Ronaldinho Gaúcho que muita gente compara a Pelé, a Maradona, a Messi. É um hino de um composto por um gênio que o Brasil conta nos dedos quantos tem parecido. É uma façanha dos aflitos que entra na história do futebol mundial, que vira case de palestras mundo afora. O Grêmio tem isso no seu DNA, o Grêmio tem isso na sua história. E onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar na figura de Luiz Felipe Scolari, que não só é o maior técnico da história do Grêmio, como talvez, na minha opinião, é também o maior técnico da história do Brasil. E quem discorda de mim vai no mínimo concordar que é um dos maiores técnicos da história do Brasil e do mundo. E do mundo. E do mundo. A gente se acostumou com a presença de Luiz Felipe Scolari, morador aqui de Canoas, na grande Porto Alegre, né, uma figura presente aqui, né? É aquela coisa, se tu é a mãe se tu é a mãe do Justin Bieber, tu te acostuma com o Justin Bieber, tu não acha que tem um astro na tua casa, é teu filho, né? Se tu é o pai do, sei lá, se tu é filho do Paul McCartney, tu não pensa, meu Deus, tá entrando um Beatle na minha casa. Não, é teu pai, tu te acostuma. E eu acho que a gente tem um pouco isso com o Filipão. Pô, o Filipão aqui, nosso paizão, nosso gremistão, pô, desde década de 90, até antes, né, década de 80 ali, já tava começando a trajetória dele. Só que, cara, o Filipão é muito grande, ele é um Paul McCartney do futebol mundial. O Cristiano Ronaldo reverencia Luiz Felipe Scolari. Foi lançado por ele na seleção portuguesa, tem um carinho por ele, já manifestou isso algumas vezes. O Filipão até acho que foi na Arábia esses tempos lá, visitou ele, conversou com ele. Muitas outras estrelas do futebol mundial também reverenciam Luiz Felipe Scolari. Essa safra aí de treinadores portugueses, puxado talvez por Jorge Jesus e Abel Ferreira, esses caras todos reverenciam Luiz Felipe Scolari, que elevou o patamar da seleção portuguesa, levando para uma final de Euro, que bateu na trave, assim, foi bizarro não terem ganho aquela, com o Cristiano Ronaldo novinho e tal, foi bizarro não terem ganho aquela Euro, que na época seria inédita, né? Fez história com a seleção portuguesa, treinou o Chelsea também com estrelas lá, o Drogba, Anelka, sei lá mais quem. Então assim, o Filipão, cara, não preciso dizer, né?
campeão mundial pela seleção brasileira, campeão da Copa do Mundo, com aquela seleção brasileira histórica de Ronaldinho, Ronaldo, né, o Rivaldo e grande elenco. Ele que bancou, né, o Ronaldo, que muita gente dizia que não podia ir para a Copa, que estava com o joelho estourado, ele falou, não, vai ser o Ronaldo. Ah, não, Filipão, leva o Romário. O Romário já numa reta final de carreira, ele, não, deixa para mim, é o Ronaldo. A Globo, não sei mais quem, um monte de comentarista, do Filipão, velho teimoso, é um gaúcho teimoso, levou o Ronaldo, melhor da Copa, Brasil campeão. Esse é Luiz Felipe Scolari, minha gente, aqui do Grêmio, que quando pode se manifestar sobre o time dele, onde estiver, treinando quem estiver, ele vai lá e diz, não, eu sou gremista, cara. Tenho um carinho muito especial pelo Grêmio desde que nasci e é isso aí. E a gente talvez banalize essa presença porque, como eu disse, é como se fosse nosso pai, ou nosso filho, ou nosso irmão, ou nosso, né? O Filipão é da casa, tá aqui, a gente deixa a porta aberta, ele entra, ele sai se ele quiser. Mas, cara, ele é muito grande. Ele é uma figura gigantesca na história do Grêmio, na história do futebol mundial. E esse cara tá chegando de coordenador técnico do Grêmio. E uma coisa que eu me esqueci de dizer, né? Filipão e o próprio Mano também, que conhecem o Grêmio, conhecem a aldeia, conhecem todos os nossos contextos, chegam também para trazer uma identidade ao clube. Olhem nosso time titular, tirando o Vijaçante e o Kahneman, que eu não sei se vai ser titular ou não, para mim até seria, mas eu não sei se vai acabar sendo, mas são só os dois caras que tem um pouquinho mais de contexto do Grêmio. O Kahneman tem muito contexto, o Vijaçante tem um pouco mais também. Todos os outros, cara, ou chegaram esse ano no Grêmio, ou no máximo no ano passado. Os caras que chegaram no ano passado no Grêmio já são vistos um pouco como veteranos, como referências. E é muito pouco chão para ser uma referência. Bom, agora tem uma referência indiscutível. Eu saúdo essa chegada. O Filipão entende muito do riscado, não só de tática, de movimentação e quadrante, mas ele entende até dessas sutilezas que a gente fala que também fazem o futebol, dessas nuances, dessas camadas de compreensão que é do dia a dia, que é da experiência, que é da inteligência. Para não dizer aqui que daqui a pouco tem colorado que às vezes assiste meus vídeos e está dizendo, pro Lucas tudo é maior, o Grêmio, o hino, o jogador, o Renato. Sim, ponto, nova linha. Mas para não dizer também que eu tô só puxando aqui como um torcedor fanático enfim, que não pondera para os dois lados. Cara, eu vou fazer um elogio ao Inter agora e ao D'Alessandro agora. Né? Na final do Gauchão, eu já falei várias vezes que levar o D'Alessandro para ser esse coordenador técnico ou diretor, sei lá o quê, sei lá o nome da função, foi um grande acerto deles. Ainda mais por terem levado o Roger, que não tem essa coisa do vestiário, até onde eu saiba, tão afiada, e tinha ainda por cima pecha de gremista. Que poderia... Então eles botaram o D'Alessandro ali para dar esse estofo, para dar essa... Cara, o ônibus deles estava chegando no Beira-Rio, se eu não me engano, no jogo da final do Gauchão. Acho que foi no Beira-Rio, ou foi um jogo na Arena com o ônibus saindo do Beira-Rio, sei lá. Mas teve uma situação que acho que era o jogo no Beira-Rio, que o D'Alessandro tá chegando no estádio, o ônibus, torcedor do Inter ali, deve ser no Beira-Rio, porque era torcedor do Inter ali em volta, ali em massa, ali cantando, pulando e não sei o quê. O D'Alessandro manda parar o ônibus, e os caras, se eu não me engano, desceram para sentir a atmosfera, para sentir o torcedor pulando ali em volta do ônibus e a loucura. Isso também ganha jogo, cara. É claro que o Inter foi campeão gaúcho porque tem um elenco melhor, tem um treinador que estava há mais tempo ali com o time ajustado, porque o Gustavo Quinteiros foi patético, por todos esses motivos óbvios, né? Mas por outros tijolinhos que também ajudaram nessa construção. O Grêmio já ganhou do Inter muitas vezes com um elenco inferior, com o técnico se atrapalhando, com outros problemas acontecendo, né? E aí tem outras variáveis que viram esse jogo, que dão a volta por cima, né? E são tijolinhos que constroem todo um cenário. Eles ganharam o Gauchão porque o D'Alessandro mandou parar o ônibus. Não, cara, mas também. E quem no Grêmio seria essa figura? Quem no Grêmio tem essa malandragem, essa esperteza,
domina essas nuances. Até então ninguém. Aí já mudou o perfil do treinador. Já tem o Mano Menezes que é mais malandro, já entende um pouco melhor da coisa. E agora tem Luiz Felipe Scolari, que entende do riscado, entende de fora do riscado, entende de ônibus, entende de avião, entende de taça, entende de grito, entende de silêncio, entende de tudo que envolve o cenário do futebol. É um dos maiores nomes do futebol mundial e é gremista e é do Grêmio e aos 77 anos quase volta ao tricolor para talvez encerrar sua carreira, não digo esse ano, mas talvez nesse retorno aí, talvez para encerrar sua carreira no futebol e tomara com chave de ouro. Porque o Grêmio merece isso, o gremista merece isso, o Luiz Felipe Scolari merece isso, e o futebol do mundo, futebol como esporte também merece que esse final de carreira, essa reta final de carreira de Luiz Felipe Scolari seja no seu clube do coração e com chave de ouro. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.